Agora nós vamos finalizar o estudo do tópico 3 do processo de solução, falando sobre formação de solução, espontaneidade e desordem. Bom, um processo espontâneo, ele ocorre sem interferência externa, como o próprio nome sugere, né? Então, quando a energia do sistema diminui, geralmente o processo é espontâneo, né? Que se a energia do sistema diminui, é um processo exotérmico. Por exemplo, se você deixa o livro cair e permite que ele caia para a energia potencial mais baixa. É um exemplo de um processo espontâneo. Mas alguns processos espontâneos, eles não envolvem a variação do sistema para um estado de energia mais baixo. Por exemplo, existem várias reações que são endotérmicas. Porque, na verdade, para você entender se um processo é espontâneo ou não, você, além de considerar a energia do sistema, você também tem que considerar o grau de desordem do sistema. E essa desordem é chamada de entropia, tá certo? Então, se o processo leva a maior estado de desordem, então o processo ele é espontâneo. Então, vai depender da energia e do grau de desordem. Claro que a temperatura do meio também vai favorecer, né? A água ela vai congelar, né? Quando ela tiver menos energia, quando a temperatura se estiver lá no Polo Norte, por exemplo, lá a temperatura está muito baixa, então a água líquida ela vai diminuir a sua energia passando do líquido para sólido, o que é um processo espontâneo, né? Porque ela vai tá diminuindo de energia, mas só que ela vai estar aumentando o grau de organização dela. Então ela vai estar diminuindo a sua desordem. Então a água, quando passa de líquido para sólido, vai depender da temperatura. Porque de líquido para sólido, ela vai estar diminuindo de energia. Porque em relação à entalpia do sistema, está ok, o processo vai ser exotérmico. Só que quando ela passa de líquido para sólido, o grau de desordem dela diminui, porque ela vai ficar mais organizada. Então a entropia diminui. Então como que eu sei que a água vai congelar? É por causa da temperatura externa. Agora, se eu trago esse gelo, né, aqui para o Brasil, né, pensando no Brasil, você tira o gelo lá do congelador e coloca do lado de fora, a temperatura está alta, a tendência é que esse gelo, a água no estado sólido, passe para o estado líquido, o que vai aumentar o grau de desordem, a entropia vai aumentar, mas também vai aumentar a energia do sistema. Então, o processo ele, ser espontâneo ou não, vai depender desse estado de informação. Vai depender da quantidade de energia, do grau de desordem e também da temperatura. Então, nós podemos ter processos espontâneos que são exotérmicos e processos espontâneos que são endotérmicos, que também depende do grau de desordem. Então, falando então melhor sobre esse estado de desordem, né, já que ele nos diz aqui que se o processo leva a um maior estado de desordem, então o processo ele é espontâneo. Por exemplo, se você fizer uma mistura de tetracloreto de carbono mais hexano, né, que são moléculas apolares, essa mistura vai ficar menos ordenada, ou seja, vai ficar mais desordenada. Então, a entropia do seu sistema vai aumentar. Então, do que os dois líquidos separados. Então, quando eu misturo tetracloreto de carbono com hexano, ela é menos ordenada. Então, se ela é menos ordenada, a desordem dela aumentou, o que nós chamamos de entropia, do que os dois líquidos separados. Consequentemente, eles se misturam espontaneamente, apesar do ΔH de dissolução ser muito próximo de zero. Então, esse aumento da entropia é que faz a mistura de tetracloreto de carbono e hexano se misturarem. Então, esse desenho aqui ilustra isso para você. Vamos supor que você tenha 500 ml de tetracloreto de carbono e 500 ml de hexano. Então, as moléculas separadamente elas estão mais organizadas. Quando você mistura, há um maior grau de desordem, uma maior entropia, e isso favorece a dissolução delas, já também que elas são moléculas apolares.
Agora, uma observação importante aqui, ó. O volume dos líquidos, geralmente, eles não são aditivos. Não é pegar 500 ml de tetracloreto de carbono e pegar 500 ml de hexano e vai dar 1000 ml. Não. Como vai haver interação entre essas duas substâncias, essa interação geralmente diminui um pouco o volume. Tá certo? Isso fica muito evidente quando você vai misturar etanol e água no laboratório. Se você pega uma proveta, coloca 50 ml de água, na outra proveta 50 ml de etanol e faz a mistura, você vê que não vai dar 100 ml no final, porque a interação entre o solvente ou entre as substâncias faz com que ela tenha um volume um pouco menor. Então, na hora de realizar exercícios sobre cálculos, você tem que levar isso em consideração. Apesar que muitos exercícios vão considerar os volumes aditivos, porque essas diferenças são pequenas. Mas a realidade é que quando dois líquidos se misturam, os volumes não são aditivos, não podem ser somados. A massa, sim. Se eu tiver 500 gramas de uma substância mais 500 gramas de outra substância, vai dar 1000 gramas, vai dar 1 quilo. Tá certo? Então, você talvez tenha que usar a densidade para transformar o volume para massa, porque a massa, sim, pode ser somada. Tudo bem? Então, lembrem disso. Bom, nós podemos ter também soluções formadas por reações químicas. Então, há soluções que se formam a partir de processos físicos, como a dissolução do NaCl em água, e outras que vão ser formadas através de processos químicos, como, por exemplo, se eu pegar o níquel metálico sólido, se eu adicionar ácido clorídrico nele, ele vai reagir formando cloreto de níquel 2 e gás hidrogênio. Essa mistura que se formou é uma mistura homogênea, vai ser uma solução, né? Esse gás hidrogênio, tudo bem, ele pode escapar da superfície do líquido lá, não seria esse o problema, tá certo? Mas se você tivesse adicionado apenas água para dissolver níquel sólido, isso não ia acontecer. Então você precisou de fazer uma reação química para você dissolver o níquel. Só que o níquel aqui sofreu um processo de corrosão, né, de uma oxidação. Ele passou de níquel 0 para mais 2, mas ele formou uma mistura homogênea aqui, formou uma solução de cloreto de níquel. Então você observa que a forma química da substância sendo dissolvida se alterou. O níquel de sólido, com carga carbonox 0, passou para níquel mais 2, formando o cloreto de níquel. Então, quando toda a água for removida do seu sistema, né, você não vai encontrar o níquel mais metálico. Você vai encontrar um complexo de cloreto de níquel 2 hexaidratado sólido. Consequentemente, a dissolução do níquel em HCl vai ser um processo químico, certo? Diferente do, como eu falei anteriormente, do caso que acontece quando o NaCl é dissolvido na água, que vai gerar Na+, Cl-, que vão estar hidratados, solvatados aqui. Então, quando a água é removida dessa solução aqui, você novamente vai encontrar o NaCl sólido. Então, se você dissolver NaCl em água, ele se dissolve, mas se você evaporar toda a água, você vai novamente ter o NaCl sólido, tá certo? Então, consequentemente, a dissolução do NaCl ele é um processo físico. Então, isso é que diferencia a formação de uma solução de um processo químico e de um físico. O processo físico, quando você evaporar o solvente, você volta a ter o seu soluto normalmente quando você tinha antes da dissolução. Já um processo químico, o seu solvente, o seu soluto, né, ele vai sofrer uma reação química, então ele vai ser transformado em outra substância lá no produto da reação. E quando você evaporar o solvente, o que você vai encontrar vai ser uma substância diferente do que você tinha inicialmente, tá bom? Como mostrado no exemplo do slide anterior. Então finalizamos o estudo desse tópico aqui e até a próxima aula.